Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje eu venho aqui, né, fazer uma pequena revisão, certo, do que foi passado para vocês, né, dos estudos domiciliares, certo? E espero que vocês, né, possam concluir todas as dúvidas. Bom, gente, aqui, né, eu vou fazer a revisão, né, sobre as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Ó, temos aqui, quando a gente fala sobre grandezas, né? Sempre a gente se refere a, a tudo que pode ser contado, né? Ou medido. Como, por exemplo, né? A idade, o preço, a hora, né? E etc, né? E outros exemplos mais, certo? As grandezas, diretamente proporcional, ela ocorre quando uma variação de um implica na variação de outro, certo? Um exemplo, né? Quando uma costureira quer confeccionar uma bermuda, por exemplo, né? Ela precisa apenas de um tamanho específico de tecido. Mas se ela quiser confeccionar mais bermudas, ela precisará aumentar a quantidade de tecido, né? Então, onde é que esse exemplo envolve as grandezas diretamente proporcional? Envolve, pessoal, a partir de quando, né, à medida que aumenta o número de bermuda para a costureira fazer, né, vai aumentar o quê? A quantidade de tecido, certo? Então, isso é que está relacionado às grandezas diretamente proporcional. E as grandezas inversamente proporcional já é o contrário das grandezas diretamente proporcional. Por isso o nome inversamente, certo? Porque quando um aumenta, a outra vai diminuir, certo? Um exemplo é se um carro percorre um trajeto em uma determinada velocidade, né? Ou seja, numa velocidade alta, digamos assim. O tempo que ele vai percorrer esse trajeto vai ser o menor possível, né? Ou seja, quando a velocidade dele aumenta, o tempo dele ser percorrido vai ser bem menor. Aí temos aí as grandezas inversamente proporcional, que é a velocidade aumentando e o tempo diminuindo, certo? E para a gente poder calcular tudo isso, né, a gente vai usar a regrinha de 3, certo? A regra de 3, ela tem a possibilidade da gente encontrar o fator desconhecido, certo? De algum problema ou das grandezas diretamente e inversamente proporcional. Eu tenho aqui um exemplo, certo? Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro? Bom, pessoal, eu tenho aqui, né? Eu posso montar essa tabelinha que eu posso pegar os dados, né, e montar aqui, onde eu tenho 17 metros quadrados, que é a área do muro, e o número de trabalhadores, que aqui é 3, né? Então, para 17 eu tenho 3. E para 51 metros quadrados, que aumenta o tamanho, né, da área do muro, eu vou ter quantos trabalhadores? Então, eu vou colocar aqui a incógnita, que é X, né? Mas vocês podem utilizar qualquer outra letra. Aí eu tenho aqui, né? Expressa na fórmula matemática. 17, né? Dividido, que é 17 é a proporção
para 51, né? Então, eu vou botar 17 dividido para 51 igual a 3 sobre x, né? E aqui a gente faz a regrinha de 3, né? Ou os meios sobre os extremos, que também é conhecido, né? Então, eu vou pegar e vou multiplicar 17 por x, que vai dar 17 vezes x, e 51 por 3, que vai ficar 3 vezes 51. E eu vou multiplicar. 17 vezes x vai ficar 17x, igual a 3 vezes 51, que vai dar 153. E aqui, para que possamos saber o valor de x, vamos separar os números das letras, né? Então, eu vou colocar aqui x antes da igualdade e vou passar o 17 dividindo, porque ele está multiplicando aqui com x. Então, ele vai inverter o sinal, vai passar dividindo. E vou dividir 157 por 17, que vai dar 9, né? Ou seja, para se construir uma área de 51 metros quadrados de muro, eu vou precisar de 9 trabalhadores, certo? É assim que a gente utiliza a regra de 3. E aqui eu tenho, né, algumas resoluções de algumas atividades, certo? Aqui, pessoal, eu tenho... Só fiz alguns, né, que foi aqueles que o pessoal teve mais dificuldade em resolver. Então, é por isso que eu coloquei só apenas essas, né, porque também não tinha como responder todas. Mas vamos lá. Ó, um prêmio de 6 mil... Aliás, desculpa, 600 mil reais vai ser dividido entre os acertadores de um bingo. Observe a tabela. Eu tenho aqui para 3 acertadores, eu tenho um prêmio que é de 200 mil, né? O prêmio fica 200 mil para cada. E se 4 acertadores, eu vou ter 150 mil para cada. Então, esse só quer saber a razão entre o número de acertadores e do prêmio de 200 para 150 mil. A razão, pessoal, só vai ser 3 ou 4, né? Ó, que essa é a ordem, certo? Vai ser apenas isso. E qual é a razão entre os prêmios da tabela acima, considerando 3 acertadores e 4 acertadores, né? Então, eu vou ter a razão também de 4 para 3, que ele quer, né, o contrário também. E a C, o número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, como vocês podem observar que quando aumenta, né, a quantidade de acertadores, diminui o prêmio. Então, isso quer dizer que o que ela é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos aqui a outro exemplo, né? Aqui, aliás, a outra questão. Aqui, pessoal, a gente vai encontrar as letras x e y, né? Dessas grandezas diretamente proporcionais. Mas como é que eu vou fazer, né? Para calcular isso? Para mim saber, né, qual vai ser a ordem, né? Para descobrir as incógnitas, eu vou pegar esse 16 e dividir por 128. Então, eu vou ter uma proporção aí de 4, certo? Que 128 dividido por 32 vai dar igual a 4. Então, gente, eu vou pegar esse resultado e vou dividir, né, com os demais números, né? E eu vou descobrir o valor de x e de y. Eu vou pegar 40, né, para x e 72 para y, né? Então, 40 dividido para 4 vai ser igual a 10. E y, né, que vai ficar 72 dividido para 4, que vai dar 18. E vamos aqui a outra questão, né? Questão 5 da atividade.
Paulo Ricardo caminha 70 metros em 5 minutos, mantendo a mesma velocidade. Em 40 minutos, terá percorrido quantos metros? Aí aqui a gente vai utilizar lá a regrinha de 3. Eu vou pegar, eu tenho 70 metros em 5 minutos, né? E 40 minutos eu vou ter quantos metros, né? Eu vou colocar X, né? A letra como uma incógnita. Então, eu vou pegar aqui e multiplicar, né? Vou pegar X vezes 5, aqui, igual a 70 vezes 40. Depois vou multiplicar, vai ficar 5x, né? E 70 vezes 40 vai ficar 2.800. E daquele mesmo modo, vamos separar letras de números e sempre quem vai passar para depois da igualdade inverte o sinal. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar 2.800 dividido para 5, que o resultado vai ser de 560 metros. Ou seja, em 40 minutos, Paulo Ricardo vai caminhar 560 metros. E temos aqui a questão 7. Dois amigos jogaram na loteria. O primeiro entrou com 150, o segundo com 240. Ganharam um prêmio de 162 mil, que deve ser rateado em partes diretamente proporcionais às quantias com que cada um entrou. Quanto deverá receber cada um? Essa daqui, pessoal, é relacionado, né, também muito parecido com o conteúdo lá do início, que eu dei em sala, certo? Então, eu vou pegar aqui. Se eu quero saber a quantidade que cada um recebeu do prêmio de acordo com o que eles jogaram, então eu vou pegar aqui 150, né, x, mais 240, x igual ao prêmio, que é 162 mil, né? Então, como eu tenho tenho dois números com letra, então eu posso somá-los, certo? E vai ficar 390x igual a 162 mil. Logo em seguida, pessoal, vou separar novamente, né, letras de números e ele vai passar dividindo. Então, vamos encontrar o valor de x, que o valor de x vai ser 415 vezes 0,3. Depois, pessoal, para mim saber, eu vou pegar e vou multiplicar esse valor pela quantia que cada um apostaram, né? O primeiro ganhador não apostou 150 mil, então eu vou pegar os 150 mil e multiplicar por esse resultado, que é 415,3. Então, ele vai ganhar R$ 62.295 do prêmio. E o segundo ganhador, como ele postou, né, apostou um valor mais alto, então vou multiplicar e ele vai passar a ganhar mais por conta disso, né, que ele apostou uma quantia em dinheiro maior que o outro. E ele vai ganhar 99.672 mil, certo? E, por fim, pessoal, só é isso. Eu espero que todos vocês tenham compreendido, né? Tenham tirado suas dúvidas, viu? E um grande beijo. E eu estou morrendo de saudade. E até breve, se Deus quiser.